Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é mais um vídeo de rotina que eu sei que vocês gostam muito. Eu vou mostrar um dia comigo inteiro pra vocês, de estudo, de rotina, de hábitos que eu tenho todo dia. Então eu mostrei minha rotina indo pra escola, no cursinho e em casa depois à noite. Eu já tinha acordado, arrumado minha cama, como eu mostrei pra vocês, e estava me arrumando, né, me maquiando e tal. Sendo sincera, eu não faço muita coisa, gente, quando eu acordo assim de manhã. No rosto, nem nada disso, porque eu não sei fazer, gente. Eu não sei passar base, não sei passar corretivo, esses negócios daí, não sei. A única coisa que eu faço é no olho mesmo, então eu passo rímel e às vezes eu faço delineado, né? E blush, só isso, só essas três coisinhas simples, básicas, só pra não ficar com uma cara de sono mesmo todo dia. E aí depois eu comecei a fazer outras coisas e sair de casa pra ir pra aula. Vocês sempre me perguntam o que eu faço no meu cabelo de manhã, né? E aí depende muito do dia, gente. Por exemplo, nesse dia aí, ele não tava muito legal pra ficar solto, então eu prendi, sabe, essa parte de cima. Geralmente eu não uso escova, sabe, pra prender ele, tipo, pra deixar lambido, sabe, a parte de cima. Eu deixo como se eu tivesse prendido ali na hora mesmo, porque eu acho que fica um efeito legal. Então eu só prendo assim mesmo, ó, como eu tô mostrando pra vocês. E deixo 2 cachinhos na frente, porque eu acho que fica bem bonitinho. Gente, quem me acompanha aqui há um tempo sabe que antes eu acordava 5 horas da manhã pra conseguir me arrumar e tal. E saía de casa 6h30, 6h10, nesse horário assim mais ou menos. E aí eu comecei a ver que não valia a pena eu acordar 5 horas da manhã. Até porque eu não tava conseguindo dormir tão cedo pra conseguir acordar esse horário, né? Então não tava conseguindo dormir nem 7 horas de sono. E eu não tava, tipo, rendendo de manhã, não tava conseguindo fazer tanta coisa. E aí eu me arrumava, depois ficava esperando, então eu comecei a acordar mais tarde. Eu tô acordando, tipo, 5h30, 6 horas. Na maioria das vezes 5h30, vai. Mas meia hora de sono já é muita coisa. E quem aí tem uma rotina corrida sabe disso. É muita diferença, faz muita diferença no sono. Então, assim, se vocês puderem aí dormir um pouquinho mais, façam isso, porque é muito bom. E, enfim, melhorou muito, assim, o meu desempenho. E, enfim, antes de sair de casa, eu tava organizando o meu dia, como vocês estão vendo aí, porque eu acho essencial. Top melhores sensações que existe é você chegar ali no seu compromisso do dia e saber exatamente o que você precisa fazer, exatamente o que você precisa solucionar ali no dia, sabe? Cumprir no dia. Isso é muito bom e ajuda muito a otimizar o tempo, a não ficar perdido durante o dia. Eu acho perfeito. Já tinha saído de casa e eu tava fazendo Duolingo no ônibus, eu faço todos os dias, gente. Ajuda muito a praticar o meu inglês, o meu vocabulário. Recomendo muito que vocês baixem aí, não é publi, mas eu realmente uso há anos, assim, e gosto demais, assim, da didática e tudo. Dia de quarta-feira, a minha aula praticamente é inteira de matemática, é o meu horário, né, de manhã. E assim, gente, o professor que entrou novo, ele é muito bom, é bem melhor do que o meu antigo, sendo sincera. Na verdade, pra ser sincera pra vocês, eu não tenho tido matérias da grade normal praticamente na escola, porque eu tenho tido mais matérias do curso mesmo, sabe? Os professores, a escola tem priorizado isso, então a gente fica meio assim que na mão, sabe? Nas matérias que a gente realmente precisa. Mas enfim, a gente tava fazendo um trabalho e simplesmente minhas amigas fizeram um bolo surpresa pra mim de aniversário. Gente, vocês têm noção? Simplesmente do nada elas chegaram com um bolo. Eu fiquei muito feliz, juro. Tive a aula de manhã na escola, né? Tive a surpresa, o intervalo e tudo mais. E aí, gente, na quebra, né, entre a escola e o cursinho,
tem um espaço, né, de tempo aí entre essas duas coisas, porque eu saio da escola meio-dia e 45 e o cursinho é às 2h40. Então, eu vou lá para uma biblioteca que tem perto do cursinho para dar uma estudada, ou eu fico descansando. Depende muito do dia, do que eu preciso fazer, das minhas demandas. Enfim, depende de muita coisa. Mas, geralmente, eu pego para revisar algum conteúdo, estudar alguma coisa que eu preciso mais, tá? Eu tô com mais dificuldade, e foi isso que eu fiz nesse dia, sabe? Eu tava lendo um pouco do livro obrigatório da FUVEST, porque eu preciso mesmo, e depois eu fui dar uma estudada. Vou mostrar um pouquinho para vocês esses meus estudos. Uma dica que eu gosto muito de dar e eu gostaria de ressaltar aqui com vocês é sobre a otimização do tempo, porque muitas vezes a gente reclama, a gente fala e a gente murmura que a gente não tem tempo para fazer as coisas. Nossa, não tenho tempo de fazer aquilo, não tenho tempo de fazer aquilo outro, os meus hábitos não estão bons, eu não consigo mudar porque eu tenho muita demanda. Só que às vezes a gente só precisa otimizar o nosso tempo, sabe? Eu acho que isso é muito importante, porque o nosso tempo ele precisa ser organizado. A gente acha que é só planejar o nosso dia, a gente acha que é só organizar as nossas tarefas ali, mas é importante também que a gente melhore o nosso tempo. Então, assim, aproveite as pausas que você tem no seu dia, uns momentos ali que você fica parada, fica sem fazer nada, por exemplo. Na sua pausa do almoço, claro, é importante que você almoce, mas assim, tente descansar um pouco, ou pega um dia que você não tá tão cansada e estuda alguma coisa que você precisa. Nossa, eu preciso muito melhorar no meu inglês. Então, pega um momento do seu dia pra melhorar no seu inglês. Assim, pega esses intervalos de tempo que você tem, sabe? No caminho entre uma coisa e outra também ajuda muito, otimiza muito o tempo e dá pra você fazer muita coisa nesses momentos. Eu faço muito isso no transporte público, né? Porque eu pego todos os dias pra ir e pra voltar. Então, sempre aproveito pra ler, porque assim, se eu não ler no ônibus, eu não consigo ler em mais lugar nenhum, sabe? Se não fosse o ônibus, eu não leria nada, não teria o hábito da leitura, porque eu realmente tiro esse tempo pra ler. Então, assim, use esses períodos do seu dia, não fique dando desculpa que você não tem tempo. Claro que tem coisa que a gente não vai conseguir adicionar, né? Não é tudo que a gente consegue adicionar nessas pausas, mas um pouquinho que a gente já adiciona já ajuda muito. Uma questão por dia já é melhor que nenhuma. Você tem que pensar nisso, você tem que levar isso em consideração. Então, assim, façam as coisas que vocês precisam e parem de dar desculpa. Já tinha saído lá da biblioteca, eu tava estudando história lá, tava explicando o conteúdo, e tava, assim, bem interessante, eu tava conseguindo entender bastante, mas eu precisava voltar, né, porque ia começar a aula do cursinho, então eu fui pro cursinho e tava tendo aula de biologia, gente, sobre hifas, que pra quem não sabe, é como se fosse um fungo, tipo um cogumelo, entre uma árvore e outra, para que uma árvore consiga dar nutrientes para outra que não consegue absorver tanta coisa. Porque ela tá num lugar mais alto do que a outra, então por isso que tem essas hifas que ajudam nisso, sabe, gente? É bem legal, eu não sabia desse acontecimento, mas soube nessa aula e expliquei aqui pra vocês. Por isso que é bom, inclusive, já pegando esse gancho que eu tô falando sobre isso, façam explicações pra vocês mesmos. Isso ajuda absurdamente, gente.
E uma coisa que já foi comprovado é você explicar como se você estivesse explicando para uma criança. Então, assim, se você tá com dificuldade em algum conteúdo, se você acabou de entender um conteúdo, tente explicar ele como se você estivesse explicando para uma criança, porque você consegue explicar de uma forma bem mais simples para você mesmo, você consegue fixar o conteúdo, porque você vai ter que estimular o seu cérebro a pensar de uma forma mais fácil sobre aquele conteúdo, de uma forma mais sucinta e que as crianças entendam, entendeu? Então, ajuda muito a entender, e isso é comprovado, viu? Tem estudos sobre isso. Cheguei, jantei, tomei um banho e agora eu vou dar uma estudada. Eu tenho que colocar algumas coisas aqui no meu Anki. Eu estou fazendo alguns de filosofia, de alguns filósofos no caso, né? E agora eu vou fazer mais alguns de história geral mesmo. E é isso. Como vocês viram, eu tive aula de biologia no cursinho, depois eu tive aula de história lá. E assim que eu cheguei em casa, eu tomei um banho e fui dar uma revisada nos conteúdos e colocar eles no Anki, que para quem não sabe é um aplicativo de revisão, onde você coloca os conteúdos lá e aí vira um flashcard que você consegue revisar os assuntos. No aparelho que eu estou utilizando, o Anki é pago, então eu estou utilizando um outro aplicativo de flashcards que é muito parecido, então eu vou utilizar ele mesmo, porque eu não vou pagar o Anki, que é tipo assim, mais de R$ 100. Acho que não compensa se tem aplicativos que fazem a mesma função, né? Mesmo gostando muito do Anki, já estando acostumada, eu consigo adaptar para outros. Enfim, eu estava fazendo isso agora, colocando várias coisas lá, e eu preciso ainda colocar de outras matérias também, mas já adiantou bastante os conteúdos que eu preciso aprender, decorar e, enfim, dar uma estudada, sabe? Pra finalizar o dia, eu tava colocando tudo que eu tinha cumprido ali do dia, né? E adicionando mais umas coisas que eu consegui fazer durante o dia. O que é normal, gente. Às vezes a gente planeja as coisas e acaba fazendo mais, às vezes acaba fazendo menos. Às vezes uma reunião é cancelada, às vezes acontece imprevisto. É realmente muito normal. Por isso que eu dou a dica pra vocês de se planejar, mas é importante também falar que nem sempre vai sair perfeito como a gente planejava. Sempre vai ter ali um imprevisto, alguma coisa que aconteceu. E a gente tem que estar aberto a entender que é normal, sabe? Tentar encaixar isso na rotina. Mas é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem um like, se inscrevam no canal, comentem o que vocês acharam do vídeo, porque isso é muito importante para eu continuar postando aqui para vocês. Um beijo e tchau, até o próximo vídeo.